Esse é um espaço de conversa real, sem palco, sem personagem, sem roteiro perfeito. A vida como ela é, só entre nós. Hoje o episódio é muito especial. A gente trouxe uma pessoa que faz parte da nossa família, da nossa história, e para contar a história dele, que inspira muita gente. Ele é dentista, é marido, é pai, mas antes de tudo isso, é alguém que precisou ser muito forte quando a vida apertou. Nosso convidado de hoje é o Dr. Celso Longuinho, é meu tio, o pai da Carol. Seja muito bem-vindo, é um prazer para nós ter você aqui hoje. Nossa, o prazer é meu. Nossa, com a minha filha, com a minha sobrinha, um prazer imenso. Eu quero fazer parte disso aí com vocês. Ai, vamos que lá, bom, obrigada vamos ver, por ter vamos ver aceitado que o me convite. espera aí. Então, para começar, eu sou sua paciente, né? Quando eu vou lá no consultório, a gente não consegue nem ficar com a boca aberta, que a gente quer ficar conversando, rindo, porque você é muito engraçado, muito descontraído. Na sua casa você é assim também? Ou você é mais sério? Lá na clínica é um pouco diferente, né? Porque a gente gosta de descontrair o paciente para ele ficar à vontade, para não... Porque todo mundo tem medo de dentista, né? Todo mundo tem medo de dentista. Aí quando vai no consultório assim, você tem que descontrair, aí o anestésico flui melhor, tudo flui melhor. Agora em casa também, né? É muita vontade. Em casa é à vontade, né? A família, né? A mulher, os filhos, é tudo à vontade. Tá tudo certo, tá tudo certo. É isso aí. E agora vamos começar essa história do começo. De como você começou na época da faculdade. Por que como odontologia, né? Por que você escolheu odontologia? Na odontologia, na verdade, foi meu pai que escolheu. Ah, é? Eu sempre brinco lá na clínica, eu falo assim que eu não queria ser nada. Eu não queria ser nada. Não queria ser nada. Mas meu pai que me inspirou, ele queria que eu fosse fazer odontologia, por influência de um primo dele que era dentista. E ele falava assim, nossa, ele ganha muito dinheiro, ele olha como é que tá rico, então você tem que ser dentista, você vai ter tempo, porque dentista tem um horário, né? O dentista trabalha dentro de um horário, ele não trabalha assim à noite, que nem um médico, escolhe, né? A sua rotina, né? A gente escolhe, a gente faz o horário, não é verdade, né? Então a gente tem o final de semana. Então, o meu pai pensava desse jeito, né? E também falava que dava dinheiro, né? Tadinho. Tava certo. Tava. E logo no começo da faculdade, o seu pai, nosso avô, faleceu. E como que foi isso para você não desistir? Então, eu fiz cursinho na época, né? Para entrar na faculdade. E quando eu fiz cursinho, eu passei numa faculdade particular, até porque meu pai podia pagar também, né? Igual hoje, a maioria, né, dos cursos na faculdades particulares. E aí meu pai faleceu, eu estava 3 meses na faculdade, quer dizer, ele faleceu em abril, eu entrei em fevereiro. Tinha acabado de começar. Aí eu já, né, tinha acabado de começar, eu já falei para minha mãe, ó, não vou fazer a faculdade, eu vou trabalhar para ajudar. Porque a minha mãe, ela era uma dona de casa, né? Então, o provedor era meu pai. Meu pai que ganhava, ele que sustentava a família. A partir da hora que ele faleceu, acabou esse sustento. Aí eu falei, não, então eu falei para minha mãe, ó, então eu não vou continuar. Minha mãe, não, capaz, não vou tanto tempo para entrar. Dificuldade, pode deixar que nós se viramos. E aí, só por Deus, né? Porque você também era o filho mais velho, né? Tinha 3 irmãs mais novinhas. Mais novas. E aí eu estava na faculdade particular, aí eu tinha o carro do meu pai, na época meu pai faleceu, ele deixou um carro seminovo. Aí a gente vendeu o carro e pagou a faculdade até o final do ano. Aí quando foi para o próximo ano, aí já não tinha mais renda ou dinheiro para pagar a faculdade, nem para fazer a matrícula do segundo ano. Aí foi que eu fui procurar para pegar e transferir para uma estadual, uma federal. E essa parte dessa história eu acho muito linda e muito inspiradora também. Porque conta para nós. Até hoje, você sair de uma faculdade particular para ir para uma estadual ou federal, não consegue. É quase impossível. Quase impossível você conseguir.
Mas é tudo Deus, né? Aí eu fui atrás de conseguir e fazer uma faculdade que não pagasse. Aham. E naquela É. época tinha qual faculdade que tinha na região? Tinha, aqui no Paraná tinha Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. Aí Curitiba tinha 2 ou 3 faculdades, que era a Federal, a Católica, Evangélica, não sei. Em Curitiba, em Londrina, a A UEL, Universidade, né? a UEL. É. E Ponta Grossa era o EPG. Aí eu fui para Ponta Grossa. Por que na época você tentar. escolheu Ponta Grossa? Não é que eu escolhi. Tinha um amigo meu que o tio dele era deputado estadual na época. E ele morava em Ponta Grossa. Ele era de Ponta Grossa. Aí ele pegou e falou: vou falar para o meu tio para colocar você, para tentar conseguir ajudar para ali. você entrar dentro o EPG, né, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Porque ele tem influência, coisa e tal, né? E aí eu peguei e fui falar com ele, com o tio dele, né? E aí peguei e saí e fui de ônibus. Eu lembro que eu cheguei 4 horas da manhã na rodoviária, fiquei até às 7 horas da manhã dormindo lá no banco da rodoviária. Um frio, que Ponta Grossa É faz frio. gelado. Aí eu fui lá na casa do tio dele, né? Do deputado. E eu já tinha combinado por telefone que eu ia lá, no dia, né, na quinta-feira, não lembro até hoje. Aí cheguei lá na casa dele, 8 horas da manhã, porque, né, bati lá na porta lá da casa, aí a esposa dele saiu para me receber. Aí eu perguntei sobre o deputado, aí ela falou: não, mas ele não está aqui, está em Curitiba. Nossa. Aí mal tinha dinheiro da passagem de volta, né? Aí eu fiquei meio que frustrado. Falei: nossa, o que eu vou fazer agora, né? O que era? Eu precisava falar com ele, que eu queria que ele fosse na faculdade comigo. Coisa. Não tá, ele vai estar aí só segunda-feira. Aí E eu na época não tinha peguei nem e onde falei: ficar. eu tinha que voltar 8 horas da noite. O meu ônibus era 8 horas da noite de volta. Aí eu fui na faculdade e falei: eu vou lá conhecer e vou ver o que eu faço lá. Uhum. Aí eu cheguei na secretaria e falei: como é que eu faço para me transferir? Eu estudo numa faculdade particular e quero transferir para cá. Aí a história é longa, hein? Aí a mocinha lá pegou e falou assim: mas você tem que trazer seus documentos, né? Para fazer. E mais? Mas que curso você quer? Aí eu falei: odontologia. Transferir? Capaz. Não tem jeito, não. Não dá. Não tem como transferir. Já dispensou. Já dispensou. Mas aí eu não desisti. Aí eu perguntei quem que era o reitor. Aí falaram para mim que é o reitor. No 3º andar, sala tal. Aí eu fui lá. Aí eu cheguei na sala lá, a secretária me atendeu, né? A secretária do reitor. Eu falei que eu queria falar com ele. Sobre o que era? Não, é alguma coisa particular, não sei o quê. Mas você tem que falar o que é, você não está agendado, não sei o que lá. Aí eu peguei e falei: não, eu quero falar com o reitor, eu preciso falar com ele. Aí falou: então você espera um pouco aí que eu vou falar com ele. E aí foi, 9 horas da manhã por aí, quando era 1 hora da tarde, ele não tinha me atendido. Aí eu fui perguntar para ela: cadê ele? Ele falou: já foi embora. Meu Deus do céu, né? Olha só. Aí eu peguei e falei: mas para onde que foi? Não, é que vai ter a formatura, vai ser a formatura, essa semana vai ter a formatura. E ele foi lá no centro de eventos onde vai ser a formatura para ver. Onde que é? Em tal lugar. Aí eu fui a pé até um local, cheguei lá, ele já tinha saído. O reitor já tinha ido embora. Tudo Aí isso era já desencontro. 5 horas da tarde, 6 horas da tarde por aí. Aí ele pegou e falou para mim que o pessoal lá foi: mas aonde que ele mora? Eu preciso falar com ele, aonde que ele mora? Ele falou: mora na rua tal, número tal. Aí eu fui lá na casa dele. Aí já eram umas 7 horas da noite, já estava escuro já. Aí eu bati lá no portão. E aí saiu a esposa dele também lá, perguntou o que era. Eu falei que eu queria falar com o reitor, né? Eu não esqueci o nome dele agora, hein? Aí ela pegou e falou assim: tá, mas do que se trata? Aí chamou ele. Aí eu lá no portão e ele lá dentro da porta da casa. Aí ele falou: entra, né? Aí eu entrei e falou: do que se trata? Aí eu falei: eu vou falar um negócio aqui pro senhor.
que eu estudo numa faculdade particular e eu precisava transferir para uma faculdade aqui, porque é uma estadual, né? Não pagava nada. E mas que curso que é? Odonto. Eu falei, rapaz, odonto, não tem como, hein? Como? Só se alguém desistir, mas não tem como. Aí eu falei, ó, eu vou deixar na mão do senhor. Eu vou ser honesto aqui, eu estou resumindo aqui, né? Ó, eu vou ser honesto, vou deixar na mão. Se o senhor arrumar para mim uma vaga para mim fazer aqui, eu vou fazer odontologia. Se não, eu vou ser qualquer outra coisa, sei lá. Ser pedreiro, sei lá, pintor, alguma coisa. Alguma coisa eu vou ser, vendedor. Mas aí ele falou, nossa, mas que responsabilidade você jogou na minha mão agora, hein? Ele falou assim, qual que é o seu nome? Ele passou meu nome, né? Passei telefone, endereço, coisa e tal. Aí ele falou, vou ver o que eu posso fazer para você. Mas, ó, eu já vou avisando que é quase impossível. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí eu despedi dele, aí eu falei que eu ia embora, né? Tal. Aí fui embora, correndo até a rodoviária para pegar o ônibus e voltar. E quando foi, bom, para resumir, quando foi em fevereiro do outro ano, aí já era no outro ano, né? Em fevereiro, a minha mãe recebeu um telefonema em casa que eu tinha 24 horas para estar lá em Ponta Grossa, porque já tinha começado, estava começando as aulas para mim estar lá. Que legal. Aí eu cheguei e fui lá na secretaria, onde que é o primeiro ano, onde que é? E tal, né? O segundo ano, sei lá. Aí falou, sala tal. Aí eu entrei lá, aí meu nome estava na lista. Estava na lista. E de chamada, e aí eu comecei a fazer a faculdade lá em Ponta Grossa, no EPG, uma faculdade estadual. Na época se pagava uma taxinha, aí eu entrei, daí 3 meses pagou de pagar também, não pagava mais a taxa. Aí tinha o RU, que é o restaurante universitário, aí eu comia no restaurante universitário, de graça, só que não tinha janta. Aí E daí você ficava ficou sem sem janta. janta. Não é que ficava sem janta. Eu comia lá uns pão com mortandela, até que não gosto de mortandela até hoje. Na verdade, eu não gosto Então, aí eu fui fazendo assim a faculdade, fui fazendo, fui levando, minha mãe E como que era na ajudando. época a situação financeira da família? Minha mãe tinha umas casinhas de aluguel que meu pai deixou lá, uma mixaria de aluguel, mas tinha. Então ela sobrevivia disso, ela vendia roupa, ela vendia salgadinhos, e aí ela mandava um dinheirinho para mim lá todo mês. Aí eu fui morar no fundo de uma casa de uma senhora, e ela tinha uma edícula lá, fui morar lá junto com mais, num quarto só, eu e mais 2, quer dizer, a gente era em 3. Aí tinha um banheirinho para lá de fora, e aí tinha um espaçozinho lá, nós pusemos um fogão, e a gente fazia comida lá, e assim foi. E você 4 voltava anos. todo final de semana? Não, era só a maioria nos feriados, né? Eu vim embora, aí de Ponta Grossa a Maringá, né? Que eu moro aqui em Maringá, a família era aqui. Aí eu terminava a faculdade, eu terminava as aulas umas 3 horas da tarde na sexta-feira, 4 horas da tarde. Eu ia para o posto, no posto, na saída, eu ia para o posto e ficava pedindo carona para vir embora. Aí às vezes pegava rápido, às vezes não. Aí ficava a noite inteira viajando aí com os caminhoneiros até chegar aqui. Aí eu vinha contando as histórias para os caminhoneiros, eles ficavam com dó, aí chegava, em vez de deixar eu lá na avenida, levava até em casa. Ai, que legal. Era 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, nós chegando em casa. Eles levavam em casa. E tem alguns desses caminhoneiros que hoje é paciente meu, já os filhos, né, os netos deles, bacana, né? são paciente meu até hoje, desses caminhoneiros. Já pensou? Que legal, né? Muito Aí legal. E aí foi fazendo a faculdade. Tem um detalhe interessante isso daí. Quando faltavam uns 60 dias, mais ou menos, para terminar o curso, né, que foi 4 anos, na época era 4 anos. Hoje acho que é 5, né, que faz faculdade de odontologia. Na época era 4 anos. Era uma carga horária também, era cedo, à tarde e à noite. Integral, né? Integral. Aí quando chegou faltando acho que o quê? Uns 2 meses para terminar, aí entrou uma moça da secretaria dentro da sala e falou, quem que é o Celso Longuinho aqui? Aí, sou eu. Você tem que descer lá na secretaria. Você tem que
na secretaria. Tá bom. Aí eu terminou a aula, fui lá na secretaria. Aí, o que é? Viu? Nós vamos procurar todos os documentos aqui, não tem nada. Você não tem transferência, você não tem histórico escolar, não tem. Meu Deus, só Como é que colocou nós o vamos nome te dar o seu, diploma para você? Só tinha colocado seu nome na lista. Só meu nome não. Ah, se não é por Deus, né? Não existe isso daí. Aí eu virou uma loucura, tive que vir para Maringá procurar meu histórico escolar, tive que ir na faculdade lá, né, que na época eu entrei na Unimar, em Marília, tive que ir em Marília buscar minha transferência para levar, para dar tempo de fazer meu certificado de conclusão do curso. Já pensou? Eu estudei 4 anos lá Sem nenhum Sem documento. sem nenhum documento. documento. E nunca me pediram e eu também não lembrei de falar nada. E assim foi. E no final da faculdade, o reitor lembrou de você? Ah, quando eu fui receber o certificado, aí, né, todo mundo faz uma filinha assim e vai chamando por nome, né, até por ordem alfabética, né? Aí ele fica de um lado da mesa, igual aqui, né, eu estou de um lado, e o pessoal vai vindo do outro lado, ele dá o canudo ali, né, simbólico, e pega a mão. Não é assim? É assim, né, até hoje. Quando ele viu eu chegando, o reitor, que era a minha vez, ele saiu, levantou da cadeira que estava, saiu, deu a volta na mesa e foi lá para me entregar o canudo e me abraçar. Olha, que honra, E que pegou e legal. falou, nossa, que honra, eu estou muito feliz de você estar. Falou algumas palavras que agora não lembro mais, né? Faz tanto tempo também. É que você foi muito persistente, né? Difícil quem Foi. teria essa audácia, assim, né? De fazer, Aí correr atrás, ir lá na casa dele. durante a faculdade eu vendia as coisas para os alunos, né? Comprava deles, né, também. Aham. Comprava assim, sabe, caneta de autorrotação, aí vendia para os outros que estavam chegando. Eu sempre fui muito comerciante, né? Eu gosto de comércio, né? Aí eu fazia meus corre lá, né? Para ganhar um dinheirinho. Que é caro, E né? Os materiais de Os odonto. materiais de nossa. odontologia muito caro. Outra coisa também. Aí um amigo meu que fazia comigo, ele meio que emprestava o material dele, a gente fazia horários alternados para a gente conseguir. Ah, eu vendia equipamento também, equipamento odontológico. Na faculdade? Na faculdade, porque Aham. tinha um amigo meu que tinha uma empresa aqui em Maringá que vendia equipamento. Aí ele falou, se você conseguir vender lá em Ponta Grossa, você vende, eu te dou uma comissão. Aí eu vendia as coisas lá também, aí ganhava comissãozinha, e quando ganhava a comissão, aí nós se mandava, ia pra praia, Ia gastar. ia pro Oktoberfest. Ia festar. Oh, meu Deus. É legal. Ah, passou, foi rapidinho. Pra mim foi uma rápido. eternidade lá, mas depois hoje jogando, foi rápido. Passou Passou, rápido. foi gostoso, foi bom. Aí acabou, de aí novo. você voltou pra Maringá. A ideia era voltar para Maringá? Não era voltar para Maringá, talvez era, não sei. A gente fica meio perdido, né, quando tá terminando a faculdade, assim. Mas aí eu namorava e minha esposa ficou grávida antes de eu terminar. Aí a Carol é o motivo de eu voltar para Maringá. Então, se é que é para voltar, Aí, né? ó. Aí eu tive que vir, né, com a família. Um ótimo motivo, né? Foi bom. Voltei para Maringá e aí fui montar, né, um consultório. E você já tinha tudo antes de montar? Já Como que tinha algumas coisas. Tinha cadeira, né, Que foi por causa equipamento. das vendas que você tinha É feito. isso. Eu fui adquirindo as coisas. Tinha algumas coisas. Não tinha Uhum. tudo, não. E Tinha nesse bem- início de bem montar, pouca coisa. montar o consultório, teve alguém que te ajudou? Falar assim que me ajudou, né? Falar assim, ajudou é difícil. Mas ter um amigo meu que tinha se formado um ano antes, ele me arrumou os primeiros materiais, sabe? Sabe, anestésico, agulha, Entendi. na época era outros materiais, assim. Ele me arrumou um kitzinho, assim, Pra mim, começar. para mim começar. Aham. Aí a minha mulher também, que hoje a minha mulher, ela trabalhava, né, no Boticário, ela trabalhava. Aí ela ajudou também com o salário dela lá do acerto dela, que ela teve que sair porque estava grávida. Aham. Ela te Aí ajudou a ela montar a ajudou clínica. a montar, comprar assim a sala de espera, que diz hoje, né? Sei, Assim, os o móveis. sofazinho lá de Aham. fora, assim. E eu acho que o aluguel também ela que ajudou você, né? Verdade. Ela acertou o primeiro aluguel.
Foi outra história também. Se eu ficar contando história aqui, vai longe. Conta Eu pra fui, gente. eu fui arrumar um lugar para montar, então, Aham. né? Aí eu tinha que ser próximo da minha casa, da minha mãe, que eu morava com a minha mãe. Aham. Porque eu não tinha carro, não tinha nada. Eu queria montar aqui no centro da cidade, né? Ah, que bom, né? Se montasse aqui, né? Já é... Não, mas fui no bairro, lá na avenida, lá próximo, lá, 2 quadras da casa da Pra minha ir a mãe. pé. Aí eu fui procurando um local para. Aí tinha uma sala comercial sobre loja. Gente, até hoje é difícil a pessoa passar assim, né, e ver dentista, né? Subir, né? Naquela época, Aham. 37 anos atrás, a pessoa. Mas aí eu vi uma sala comercial para alugar lá, aí eu fui falar com o dono. Aí eu cheguei para falar com o dono, aí era pai de um amigo meu que tinha estudado comigo no colégio. Aham. Aí eu falei, ó, eu queria alugar a sala e tal, mas naquele tempo tinha que dar uma calção, né, um aluguel adiantado. Aí ele pegou e falou, ó, tem que dar um aluguel adiantado. Eu falei, ah, não tem. Aí ele pegou e falou assim, aí o amigo meu, né, na época ele falou assim, pai, é meu amigo e tal, eu conheço ele, eles moram aqui perto, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, então tá bom. Então você paga daqui vencido, então, né, 30 dias, né? Aí eu fui montar o consultório. E eu montei sozinho, tá? Não tinha. Hoje você arruma os técnicos, né? Para colocar, montar. Você que com colocou a mão na facilidade. massa lá Eu de que Dá, montar dá um mesmo. trabalho para montar isso Dá. Eu muito que grande. montei, eu que fiz encanamento, essas coisas Nossa. assim, coloquei, montei a cadeira e tal. Aí, da sala de espera para o consultório, né? Para o local de trabalho, era um armário que eu comprei, assim, em móveis usados. Era divisória. Ah, Quer E tinha um dizer, sofazinho e na tinha um recepção, sofazinho novinho, né? Que eu tinha ganhado. que Um ela que tinha sofazinho. ganhado da Mas não tinha Silvana, mesinha, da irmã, nada. e da minha mãe, Ah, que que ajudaram legal. ele na Verdade. época. E você E- ficou morando com a sua mãe quanto tempo? Há uns 6 meses, mais ou menos. A Carol A Carol nasceu, você nasceu, tava lá ainda. tá na minha mãe. Mas aí é o seguinte, aí eu fui trabalhar. Fui se virar. Aí eu fui trabalhar até as 10 horas da noite. E naquele tempo, graças a Deus, né, já de começo, assim, já Tinha tinha bastante bastante paciente. paciente, né? E preço bom, né? Para atrair, né? Fazia um preço mais barato que os Começou a outros. ficar conhecido no bairro, E aí, devagar. aí, assim, com um ano, eu já tinha montado, já tinha alugado uma casa, comprado os móveis, montado toda a casinha. O Aham. primeiro móvel mesmo que eu comprei foi o berço da Carol. Ai, que O legal. primeiro móvel. Mandei Uhum. fazer, marceneiro, não comprei. É chique. Madeira mesmo. Aí eu peguei, montei o consultório e a casa, né, que eu estava falando, e no final do ano eu comprei um Fusca vermelho. Comprou o carro. Fusquinha. Um Fusca. Aí eu Sempre gostou de carro? coloquei a Giane e a Carolina bebezinha, e nós fomos na casa da minha sogra, né, para mostrar o Fusca. Aí estava chovendo, passei numa passa d'água e encheu de água dentro do Fusca. Dentro? Gente, que prova é Não, isso? já começou com história, né? prova. História pra Então, mas é assim contar. mesmo, né? Começo, Pessoa né? não começa de cima, não. História É Começa de de baixo. bonito, superação. né? A história, né? Então foi assim que começou. E você ficou E- nesse consultório, que é a sobreloja, durante quanto tempo? 27 anos e meio eu fiquei. Aí a sala superior tinha 3 salas. Aí tinha um advogado também, lá também, tinha um outro escritório. E aí, em pouco tempo, eu já tinha pegado as 3 salas, já peguei toda a parte aumentando. superior todinha, foi aumentando também. E assim foi. Até hoje estou aí, né? E hoje, olhando pra trás, o que mais te orgulha? Orgulho de persistência, né? De trabalhar e ter responsabilidade. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que tratar da família, né? Tinha ambição, queria ter as Vontade de coisas, crescer. crescer e eu trabalhar. E aí eu fui especializar, né? Eu tenho 3 especialidades. Aí eu fui especializar, mas primeiro eu fui dar um arranque, né? De montar a casa, cuidar da família. Então, para mim, especializar mesmo, levou acho que uns
3 ou 4 anos depois que eu estava formado que eu fui atrás de fazer especialização. Hoje a pessoa já faz, antes de sair termina da e já faculdade já começa. está começando, né? Hoje não. Na época eu tive que me estruturar primeiro, né? Então foi assim. A história Porque na época era mais difícil, né? De é. Tinha conseguir uma fazer a filha já, tinha situação, que, né, situação colocar, fazer a financeira, que casa. faz toda a diferença também, né? E hoje sua família inteira tá É. seguindo seus passos, né? Olha que Aí, legal. quando a Carol já foi para a faculdade, já ficou recurso para fazer, mas já ela mesma quis fazer odontologia, né? Não teve imposição nenhuma. Aí ela fez odontologia, aí ela veio trabalhar comigo lá naquela sobreloja. E aí começou a ficar pequeno lá. Aí que me fez eu ir fazer uma clínica para mim. Procurar um lugar maior. Aí que eu fui fazer a clínica, né? Eu Que aí, incentivei a bastante na Carolina, época, fiquei na aqui tá- cabeça dele. Vamos mudar. mas era bonitinho lá, bem Ah, arrumadinho. era tudo arrumadinho. certinho. assim. Outra coisa que eu lembrei agora, você lembra quem foi o seu primeiro paciente? Ah, você não, a gente não esquece, né? Quando é o primeiro Você paciente, não você não esquece, esquece. você né? não Não esquece, tem é como esquecer. verdade. Era um porteiro de um prédio que ele morava próximo ali do consultório. E ele precisava extrair uns dentes e colocar uma prótese total, né? Que é uma dentadura. E aí ele veio lá falar comigo, eu estava montando, estava instalando o consultório. Aí ele veio falar comigo, eu falei, eu vou abrir dia 2 de janeiro. 2 de janeiro. Aí você me procura dia 2 que eu vejo para você. Aí ele veio me procurar dia 2, aí ele falou que queria fazer, né, extrair os dentes, colocar a dentadura lá, prótese total. Aí eu peguei, pegou e falou assim que era até uma moradora do prédio que ia pagar para ele. Falei, beleza, né? Tá bom. Então vamos fazer. Aí eu extraí os dentes, acho que 7, 8 dentes de uma vez eu extraí. E já moldei, já fiz a prótese, aí a mulher me pagou certinho. Eu fui o primeiro dinheirinho que acho que entrou. E que não legal, lembro porque mais. daí já Acho que inspirou foi. ele. Antes de começar, já veio uma pessoa atrás. Não, dá mas mais motivação. quando eu abri mesmo, já tinha várias pessoas já esperando para me atender, sabe? Olha só como que era, hein? Que legal, hein? Porque o bairro que eu montei lá tem uns 40, 50 mil habitantes. E tinha 3 dentistas só. Eu era o terceiro dentista na época. Hoje tem uns 70 dentistas ou mais nesse bairro. Um em cada quadra. Mas na época eu era o terceiro. Tinha um que era mais velho, assim, de história. Aí tinha um outro amigo meu. E eu fui o terceiro do bairro, né? Na avenida lá. Então, foi assim. E aí, foi indo. Mas eu gosto de comércio. Eu sou comerciante. Às vezes eu fico pensando, né, que se eu não fosse de odontologia, eu ia ser comerciante, porque eu gosto do comércio, né? Então isso aí me ajudou também, porque eu vendo no produto, né? O paciente chega, Porque não basta eu ter serviço, você ofereço. precisa vender seu serviço ali, Porque né? você tem que ser um vendedor em qualquer área, né? Em qualquer área. Até um médico, né? Fala, nossa, você precisa fazer essa cirurgia, que senão você vai ter problema. Então, você precisa tratar esse dente. Não é só esse que você vai me procurar, porque às vezes o paciente vem procurar um dente que está doendo, né? Está doendo. Aí você vê o do lado que está com problema também, aí você já oferece. Não, mas e esse daqui? Você não pode? Até eu brinco, até hoje, né? Eu falo, nossa, como é que você anda no meio da rua com um dente de jeito? Essa frase já é padrão. Já é padrão. Nossa! Aí olha só, como é que tá teus dentes aqui, menino? Tem que... Vamos dar um jeito nisso daqui. E durante essa fase, assim. teve alguma história engraçada ou algum perrengue, né? Que você hoje lembra? Lembrada, mas na época foi difícil. Perrengue assim com o paciente, você fala? Porque da vida, perrengue do paciente da vida. Sempre tem, né? Sempre tem uns, né? Eu lembro de uma historinha que o rapaz, um senhor, ele chegou lá e falou, tô com dor de dente aqui, tô com esse dente aqui me incomodando, não sei o quê. Aí eu vi o dente tava todo destruído, não tinha como, nem raiz, tá tudo destruído. Aí eu falei, tem que extrair, tem que arrancar o dente. Isso bem no começo lá, né? Tem que arrancar o dente. Aí o cara deu um pulo na cadeira e saiu correndo e desceu as escadas lá e deixou eu lá, assim, olhando para as paredes. O cara é doido. De certo tinha medo. Aí desceu, se mandou. Aí passou lá uns 10 minutos, 15 minutos, chega o cara lá, vamos arrancar o dente, então.
Falei, ué, você é doido? Você tava na cadeia aqui, levantou, saiu correndo aqui, o que houve? Não, é que eu fui ali no bar tomar uma pinga pra tomar Vai coragem. dar uma anestesiada. Sério? Ah, É verdade. meu Aconteceu isso Deus. comigo. Foi ali no bar do Diamantino. Bar do Do Diamantino, Diamantino. lembro até hoje. Que era o que tinha lá Diamantino. embaixo na esquina? Tinha um bar. Aí eu Tomar fui uma lá, cachaçinha eu pra fui anestesiar a tomar, boca. E esse Diamantino, que é o português do bar lá, ele mandava todo mundo chegar lá com sobe ali, ó, Celso. Nossa, o cara é bom. Vai lá. Ah, era embaixo Era do embaixo, consultório. embaixo, assim, Aham. tinha um bar. Aí sobe lá. E tinha até umas historinhas de bar, porque, vai não essas histórias. Às vocês querem mudar de assunto aí. Não, a gente quer saber a história. Aí tinha o bar, tinha uma mesa de sinuca. E eu terminava lá após 9, 10 horas da noite. E eu descia ali, em vez de ir embora pra casa, eu ia lá Ia jogar ficar umas jogando partidinhas de sinuca. E a Giane uma vez foi me buscar lá. E te pegou no bar. Brava. Me pegou no bar. Mas eu jogando só assim, uma sinuquinha, assim. Aí ela ficou brava, né? Aí eu nunca mais. Cortou Nunca suas mais, asinhas. Nunca mais. Nunca mais parei no bar depois. O que é uma certo. mulher Foi só por uma trás vez da só. outra? Não, tá vendo? Então tem as histórias aí. Então essas histórias, assim, mas foi difícil, ao mesmo tempo, sei lá, é assim que é. O Assim sucesso que é. você construiu, você imaginava isso? Sei lá, imaginava, né, que a gente Vontade, imagina né, sempre ambição crescer, de- né, crescer, talvez Imaginava por que a ser sua o provedor, família... assim, ter que fazer faculdade, né? Paguei faculdade da Carol, depois paguei do Celso Henrique, que hoje é lá também, trabalha com nós, né? Dentista também. Depois a minha esposa resolveu fazer também, depois de 50 anos. Depois de 50 anos, Vai dar resolveu outro fazer podcast, odontologia. Esse daí é Até outro eu falar pra ela, episódio. ó, que você terminar a faculdade, você vai falar, deu Alzheimer, nem sabe o que Mas eu fiz o quê mesmo? Eu falei, não, odontologia. Não é capaz. Deixa ela. Nada, ela tá lá trabalhando na horta lá. Ela é Chega minha, aí. ela é minha Legal, a família ajudante hoje inteira, no né? consultório. Hoje é a família inteira, né? Cada um Muito tem seu bacana. consultório, não tem sua E você tá na sala. clínica nova faz quanto tempo? 9 anos, né? Tá fazendo 9 anos agora. 9 anos. Acho que A clínica 27 linda. anos lá na Petac, mas eu fiquei lá por comodidade, mas porque tava bom e não Tava faltava chegando um paciente. paciente. Não faltava paciente. Não faltava. Mas as coisas Então, melhoraram bastante sabe, depois assim, que pra mudou mim de tá bom clínica, aqui. né? Porque agenda lotada o tempo todo, então para mim não tinha, eu achava que não tinha necessidade de Aham. mudar. Mas E aí- teve alguém lá atrás que você atende, no começo, quando você atendeu, que é até hoje seu paciente? Sim, É? eu já estou atendendo a terceira geração, né? Os netos já. Olha só, que legal. As criancinhas da época, criancinha que eu falo, 5, 10 anos, Aham. sei lá. Hoje é tudo pai já tem uns que é avô. Leva as crianças Tá no indo Tem tudo lá. consultório. 37 anos, imagina. Tem Uma vida. e muitos já faleceram também, né? Daqueles mais que já eram mais né? velhos. Que dó, né? Mas é assim. E 2 anos atrás, a gente foi lá pra Serra do Inácio, né? E vocês foram lá pra atender também. Foi uma experiência bem legal, né? É uma forma de retribuir, né? Retribuir, De né? tudo que a gente fez. A gente foi lá pra onde que é Piauí? mesmo? Pro Piauí. É, É. Piauí. Aí a gente foi lá, fomos para trabalhar mesmo, né? Para Aham. atender, né? E aí eu fiquei atendendo os adultos, a menina atendendo as criancinhas, né? Ficamos 3 dias lá. Nossa, acho que eu extraí uns 100 e poucos dentes lá, porque não tinha outra Foi- coisa Você pra tava fazer. até comprando dente no final, não tava? Eu levei um dinheirinho, aí eu falava assim, ó, eu vou extrair teu dente, vou dar 50 pra você. E aí No final o tinha gente pessoal, fazendo tem fila pra gente extrair o querendo dente. extrair o dente. Não, tinha gente querendo Até os extrair bons. mais dente, né? Até os Não, dentes os bons. bons não, né? Os bons não tirar, mas Mas aí- essa daí foi seu recorde de maior extrações em um em dia e 3 meio. dias, 100 e poucos dentes. Eu nem contei direito, mas Mas passou foi de os 100 100. e poucos dentes, né? Extrair. Mas não só extrair também, eu restaurei. Até alguns aparelho dentes. você conseguiu Até fazer um lá, né? aparelhinho lá, um alicatinho lá, com um fio, eu entortei lá e fiz um aparelhinho. Mas, normal. E essa missão que a gente fez na Serra do Inácio foi uma coisa muito emocionante, muito marcante, principalmente porque a gente trabalhou todo mundo Aham. junto, né? E
foi muito legal poder retribuir, né? É muito precário aquele A lugar. Jeane tá terminando, né? Tava, mas ela ajudou Minha bastante esposa, na a época. Jeane, estava terminando, aí ela também ajudava lá, ficava ajudando. E a gente atendeu bastante gente, né? Fazia fila, né? A Jéssica, 5 você horas tava da lá, né, manhã, Jéssica? É. 5 horas da manhã já tinha fila de paciente, né? Então, mas a odontologia é gratificante, porque você tira a dor, né, do paciente. É muito bom, é muito gratificante. Aí você fica brincando quando você vai lá, nossa, o tio fica fazendo palhaçada aqui. Mas não é que é palhaçada, é porque se você trabalha com a cara amarrada, assim, descontraído, Não dá. você tem que descontrair o paciente, você tem que brincar com ele. Quando vê, acabou Fazer, já. quando vê, acabou. É. Eu tenho muitos pacientes que eles falam, ó, eu tô vindo aqui porque me indicar que você deixa a gente à vontade aqui. Né? E também tem muitos pacientes que perderam o medo, né? Por conta do porque seu tem muita atendimento. gente que é um medo insuportável, né? Trauma, né? Então aí você descontrair, a pessoa pega confiança. Fala, o dentista tá zoando aqui porque é moleza isso daqui, né? Porque quando ele fica tenso... É porque ele tá... Até ele tá com medo. Porque o paciente ele sente tudo. Ele sente quando você tá tenso, quando você não... Não Quando tá você não tá legal. legal, ele sente. Então, aí, se você mostra vontade, assim, sabe? A pessoa relaxa. E tal, abra a boca aí, deixa comigo. O deixa comigo é bom, né? E aí É a vai, frase de todas faz as e vezes. vai Essa deixa contando, comigo. conta umas piadinhas e quando vê, terminou. É Né? verdade. E uma das coisas até que eu acho bonito é que o meu pai, ele gosta muito do que ele faz, né? Tem um amor muito grande do consultório e tudo mais, da profissão. E esse amor Passou pra vocês, né? é uma das coisas que eu também amo a minha profissão por conta disso, de inspiração Eu mesmo. acho que é o seguinte, o paciente está agendado, aí eu já fui trabalhar doente, com febre, sabe, ruim, mas eu fui. E tô lá até hoje. 8 horas da manhã eu tô lá. Uma das coisas Começa às até que eu 8, tenho até de 8 horas. recordação é que eu nunca vi o meu pai fora do consultório. Era 8 horas, ele já estava no consultório, desde sempre. E é o último a sair também, né? Porque é assim Primeiro a que chegar e o funciona. último a E se precisava sair. ficar, fica na hora do almoço, fica... Eu tinha uma época que eu atendia acho que 20 e poucos pacientes por dia, que é um recorde isso daí, porque você não dá nem meia hora por paciente, né? Tinha uma época que foi isso. Agora hoje não, hoje já está mais tranquilo, tipo de hora em hora. Mas eu tinha uma época 15 minutos, era Difícil. Puxado. Pau mesmo, né? Né? Eu tinha pessoas para atender e você não ia eu dispensar. não ia dispensar e estava ali para trabalhar mesmo, né? Então, é assim mesmo. Mas tá bom, mas é desse jeito que funciona. O que é aquela fase difícil que você passou durante o início e da faculdade e tudo mais que te inspirou e que você tem, assim, de legado, lembra? É o seguinte, tudo que vem difícil, a gente dá valor. Isso daí é na vida. Foi difícil, você dá valor. E para mim foi muito difícil fazer a faculdade. Muitas vezes eu não tinha, assim, eu tinha que vir embora para casa no final de semana para me comer, porque eu não tinha Rio no final de semana. Então eu ia lá para a rodovia pegar carona, vir embora. Às vezes o motorista parava no meio do caminho num posto lá e pagava um café, um lanche para mim. Então isso daí foi assim muito difícil, né? Então para mim foi. E outra, já me formei casado. Me formei no dia 18 de dezembro de 1989. Eu casei dia 9, eu casei 9 dias antes, com a mulher grávida. Vai ver. Então eu tinha que me virar, né? Então o legado disso daí é que eu tomei responsabilidade na marra, eu tinha que trabalhar, eu tinha que se virar, não tinha pai. Minha mãe vendia roupa, coxinha na porta da UEM, então eu não tinha de onde se pegar. Até hoje eu tenho medo de fazer um grande negócio aí, uma coisa grande, e não conseguir pagar porque eu não tinha respaldo, eu não tenho respaldo por trás.
Então, para mim, fazer um negócio, às vezes eu tinha que pensar muito, porque como é que eu vou pagar isso daí? Então, esse é o legado. Você tem que, se você sofre, você vai dar valor. E Você tem que ter vai É dar que quem persistência. vê hoje não vai saber tudo que você passou, né? Mas você não esquece, né? Mas também não fico contando, né? Aham. Eu tô contando aqui é entre nós, né? É Entre nós. entre É nós. só entre nós. Só entre nós. Então, eu tô contando. Família, né? Família, né? Mas é assim que funciona. É uma história muito bonita. É Aham. legal. E se você pudesse falar para alguém que esteja pensando em desistir, alguma coisa, o que você diria? Desistiu o quê? Da odontologia? Da De odontologia. fazer? É lá no começo da faculdade. Não, é o seguinte, você tem que ter, assim, uma aptidão. Tipo assim, eu gosto da odontologia, ou gosto da medicina, gosto sim, de engenheiro ou advogado e tal. Então você tem que persistir, né? Eu não estou contando aqui que eu persisti, porque eu não tinha outra opção. E porque a Aham. dificuldade Não vem, tinha né? opção. Então, o meu pai falava, ó, você estuda, você faz uma faculdade, porque qualquer coisa você tem a faculdade, Aham. né? Não interessa do que, mas você tem a faculdade, né? No meu caso era odontologia, que eu fizesse, né? Então, eu não tinha opção, eu tinha que trabalhar. Até tem uma historinha que diz assim que tinha uma lagoa, né? Tinha uma lagoa. Aí tinha uma família de sapinho, de sapo, né? Aí tinha o sapão, né? E a sapa e o sapinho. Aí o sapinho pegou e falou, não vou ficar nessa lagoa, não. Essa lagoa é muito pequenininha para mim, muito, né? E outra, né? Ele pegou as coisinhas dentro, colocou, né? E foi saindo, pulandinho assim, né? Foi saindo da lagoa. Aí ele estava longinho, assim, aí o sapão, o pai dele, né? Pegou e falou assim, filho. Aí ele olhou para trás e falou, qualquer coisa, a lagoa está aqui. Entendeu? Você Então, pode voltar. conclusão da história, quando você tem uma faculdade, você fez um curso, qualquer coisa, o curso está ali. Você não Você perde. volta, você vem lá, começa, vai, dedica. A profissão ninguém tira de você. Olha, que isso, né? A pessoa é engenheiro, né? Então ele se dá bem na engenharia, na advocacia, né? E qualquer outro curso, mas tem que dedicar, né? Você tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que fazer curso, se especializar, a pessoa tem que levantar a batalhar, cabeça. Então, aí nesse período todo aí, né, desses 36 anos, eu montei comércio, quebrou. Fui à falência. Voltei para o consultório de novo. Fui lá, eu fiquei assim, tipo, 5 anos fora da clínica. Aí voltei, sabe assim, com o sapinho, voltou lá, Aham. na lagoa. Cheguei lá e comecei praticamente tudo de novo. Porque eu não desfiz do consultório, não Aham. desfiz Só do diminuiu a equipamento, carga tal. horária, né? Aí eu fui trabalhar e vamos supor um orçamento, um exemplo, assim, um orçamento, R$1.000, eu fazia por 600, 500 e aí o paciente, né? E outra, a partir da hora que o paciente senta na minha cadeira e que eu vou fazer o tratamento dele, não existe mais preço. Nem que eu estiver cobrando R$100.000 ou R$1.000, o serviço é o mesmo. Aham. É o mesmo. Não vai mudar. E nunca mudou. E nunca vai mudar. Entendeu? Outra coisa também. Honesto no último grau. Tipo assim, o paciente tem 5 caras, 2 caras, 3 caras na arcada lá. É 3 caras, não é 5, não é 7, não é 10. Não aumenta. Não é capaz. Jamais. Nunca. Jamais. Tem que fazer canal no dente. Se tiver que fazer canal no dente, tem que fazer. Se não tiver que fazer, eu não vou abrir o canal do paciente para o belo prazer lá, financeiramente. Jamais, capaz. Jamais. Então, essa honestidade também eu passei para os meus clientes. Tanto é que eles me procuram, os netos hoje, né, dos pacientes, me procuram, porque eles chegam e falam, não, pode deixar, pode confiar. Confia. A maioria dos meus pacientes, eu não pergunta preço. Você pergunta preço quando você senta lá? Eu não pergunto. Só depois. Esse é o problema. Esse é o problema. Aí depois não dá nem pra achar caro, mas porque Já fez, vai fazer o quê, né? eles não chegam lá e falam, as quanto vai ficar para o presidente aqui? Os pacientes antigos, né? Aham. Os mais novos não, né?
Mas, então, é assim. Porque confia. Então, esse é... Como é que é a pergunta mesmo? Você falou? O que você falaria para alguém que tá lá no Tá começando? começando, é verdade. Então, Continua. tem que se virar. Tinha um professor meu, quando eu fazia faculdade, que falava assim, olha, vocês vai juntando, durante a faculdade, vai juntando garrafa. Sabe garrafa de cerveja, assim, garrafa? Aham. Garrafa de vidro. Vai Aham. juntando lá no fundo da casa, latinha, né? Vai juntando. Quando vocês se formar, vocês vendem todas essas garrafas, todas essas latinhas aí e, e compra e dá entrada no equipamento odontológico. E monta lá no fim do bairro, lá no final do bairro, lá onde o bairro está começando. Monta lá, dá entrada. Vai por mim, dá entrada e divide lá em 24 pagamentos, vocês vão pagar. Com o trabalho de vocês, vocês vão pagar o equipamento. Então, hoje, se você quiser fazer isso que eu estou falando, pode fazer. Você vai lá, monta o teu consultório, dá entrada só no equipamento, monta o consultório e vai trabalhar, né? 7 horas da manhã tá lá e 10 horas da noite vai embora para casa. E faz um preço legal e trabalha aí com qualidade, óbvio, né? E você vai pagar o consultório, você vai fazer clientela, você vai ficar amigo, vai nos colégios, né, fazer tua propaganda. Acaba bem, né, cara? Eu fiz isso. Nos colégios, fazer propaganda, vai na festinha da igreja, sabe? Naquelas quermesses. Eu ia. Ah, é? Rapaz, foi um cartãozinho. Deixa eu contar uma aqui. Tem tempo ou não? Tem tempo. Mais um pouquinho de tempo. Quando eu montei o consultório lá, aí eu pegava e saía com o meu cartãozinho assim nos vizinhos. De branco, olha. Naquela época tinha que trabalhar de branco, tudo branquinho, né? Sapato branco, calça branca, camisa branca, tudo certo. Aí, de casa em casa, e coloquei uma placa, sabe assim, quando você está passando na estrada, assim, aí não tem aquela melancia, abacaxi, daqui 5 quilômetros, café daqui 3 quilômetros, 2 quilômetros, não é assim? Eu fui fazendo placa, assim, dentista, sabe, com seta, assim, sabe? Aí em frente, naquela época podia, hoje não pode mais colocar placa no canteiro da avenida. No canteiro, no meio da no cidade. meio da avenida. Olha que legal. Sabe, no grama, na gramada, com uma seta, né? A seta, assim, mostrando que o consultório é ali. Entendeu? É porque como era sobre loja, às vezes as pessoas não passava batido, não via. Eu chegava no caixa do supermercado, os caixas do mercado, e falava, aqui tá meu cartãozinho, dá para todo mundo que passar aqui na compra, né? Não é que vai passar no caixa. E você manda lá para mim que o tratamento teu eu faço de graça. Nossa, as meninas mandavam 10% por dia. Olha muito. Aí, ó, as dicas de marketing. Marketing. Hoje é Instagram, né? Hoje é... Mas isso aí funciona. Claro que funciona. Acho que dá. O boca a boca também é o que é o que mais conta. Então, aí... E eu sou popular, né? Eu sou muito popular. Não tem aquele negócio, é doutor, não pode. Capaz. Eu saí no meio da rua cumprimentando todo mundo. E você imaginava hoje que você estaria há tempos atrás, né? Que você estaria hoje dando uma entrevista num podcast? Não, a gente nunca pensa isso, porque não tem, né? Eu já dei entrevista em rádio, né? Já fui em outro podcast também. Mas não contando essa mesma história, mas falando do dia do dentista. Uma vez eu fui convidado para uma rádio de bastante audiência, assim, no dia do dentista. Aí eu fui lá falar sobre odontologia, mas não contar a história. A história, assim, é só para vocês mesmo. Só entre nós. E se você fosse falar alguma coisa pro seu eu que estava lá começando, o que você falaria hoje? Na época a gente é moleque, né? Eu me formei com 26 anos, a gente só queria trabalhar, ganhar dinheiro, não sei o quê, né? Aquela ambição, né? Então eu não tinha muito assim. Agora, se fosse hoje, que a experiência que eu tinha, falar, especializa o mais rápido possível, monta um consultório legal, aí vai trabalhar. Mas eu fiz tudo isso. Você fez tudo, né? Só fala assim, continua, você vai conseguir, você vai chegar lá. Né? Então, até na época que antes do seu pai falecer, ele falou que não era para você desistir, né?
Ah, não, meu pai estava doente, né? Ele ficou doente, com 3 meses ele morreu, e, né, realmente, né? Ah, não, não para não. Mas não foi fácil, né? Porque eu tinha que ajudar minha mãe, com as minhas irmãs, eu tinha 3 irmãs mais novas, né? Mas isso pesou também, você lembrava daquilo que ele Mas, falou, né? a gente, já estava ali, era tão difícil, É. né? Não é que nem hoje, ó, aqui no Paraná só tinha Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. Não E tinha Maringá não Maringá, tinha? não, quando eu entrei, não. Quando eu saí, quando eu me formei, que começou Maringá. Mas era 40 vagas, acho que hoje, né? 40 Acho que vagas. hoje é Aham. 20, né? É, Não com sei. 40 vagas hoje na UEM. E também é difícil, até hoje é difícil, né? Imagina, há 37 anos atrás, só filho de rico que entrava, né? Porque podia pagar cursinho, né? Não entrava, não. Mas é assim mesmo. Que Tamo história aí. bonita. Lindo, muito legal, muito. E antes da gente encerrar, a gente queria te dar um espaço para você falar aonde fica o seu consultório e dos seus outros empreendimentos. Fica à vontade. A clínica é a clínica Longuinho, a família, familiar. A clínica é estritamente familiar. Fica na Avenida Dr. Alexandre Rosgoneff, no Jardim Imperial. Olha lá, a clínica, que E linda. estamos aí. Fiz o empreendimento aí. E como eu sempre gostei de comércio, eu também tenho uns comércios aí, tenho as coisas com os parceiros, né, para tocar, porque como eu fico preso, porque o odontologista fica preso dentro da clínica, né? Aí eu tenho os parceiros aí, a gente tem loja de multi-utilidade, multi-coisas, e temos conveniência, temos loja de presente, e aí vai tocando com os Como que é o parceiros. nome mesmo? É Home Home Beer? Base, né? Home Base, HB, Home Base. Aí é Home Beer, que é a bebida. É tudo na região, né? Tudo Nós ali temos 4 tudo ali lojas perto aqui em da Maringá clínica. de Home Base, que é coisas para casa, né? Home Base. E temos a conveniência ali próximo da clínica também. E temos uma loja de presente também, que é próximo da clínica também. E a gente tá querendo crescer também no Que comércio. legal, muito Uhum. bom. Porque o comércio eu gosto, né? Eu gosto, é uma coisa que eu Tá no gosto. Se eu sangue ali. pudesse, eu ficava ali atrás do balcão, ali, vendendo. Mas Ele sai do é consultório comércio. todos os dias e vai em todas as lojas. Aí você Uhum. perguntou se a pessoa que está se formando hoje, coisa e tal, e além de ser um bom dentista, um ótimo profissional, que tem que ser, ele tem que ser um bom comerciante também. E se ele for um bom comerciante, ele vai se dar bem, né? Ele vai mostrar a qualidade do serviço dele e aí vai atrair, né? O Os bom pacientes. vendedor consegue vender tudo, né? Com certeza. Então tá bom, tio. Obrigada por vir aqui compartilhar a sua história com a gente. Foi um prazer ter você aqui. E agora a sua história não é mais só sua, é de todo mundo que ouviu. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Eu que agradeço a Uhum. oportunidade. Nossa, vocês são boazinhas demais. Lindas, maravilhosas. E aí vocês vão ter muito sucesso aqui no Só entre nós. Só entre nós. Entre nós é da família, é isso? Como é que é? Entre nós, que o que a gente conversa entre nós, né? É que contar as histórias de vida das pessoas. Traz mais gente da família aí. Tem outros Tem muita história bacana, inspiradores né? aí. Vem da família. Nossa, na família tem muito inspirador. Nós estamos com Gente- planos para trazer. Gente Nos boa, próximos episódios, né? povo Com bom aí. certeza. Tá bom, obrigado. Precisando, outras vezes, precisar, tem outras histórias. Tem outras histórias. Sempre tem. E aqui a gente não quer ensinar, é só conversa de verdade. Obrigada por dividir esse tempo com a gente, que essa conversa te acompanhe e mesmo depois que ela termina. A gente se encontra então no próximo episódio e só entre nós.